Segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, logo na abertura da obra, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o fluido cósmico universal é o plasma divino, o hausto do Criador, a força nervosa do todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e seres, corpos e almas, como peixes no oceano. Quem amorosamente nos conduz até vocês é a Aline Gonçalves. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, o Despertar da Consciência, o ensino universal dos espíritos, que é sempre nosso instrumento para estudar, na intenção de compreender, com o objetivo de vivenciar o Evangelho do Cristo em espírito verdadeiro. A nossa gratidão a vocês, netespectadores, que são a causa do nosso existir. A vocês, corações solidários e fraternos, que são os estímulos e a força que nos ampara nesta trajetória, assim como as forças e vibrações, o auxílio das empresas e emissoras parceiras. Rogamos a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, a luz incriada pelo Verbo Criador e a criação, toda a energia direcionada a cada um de vocês para que sejam as criaturas mais felizes, mais pacíficas, mais saudáveis e mais serenas de todo o universo. Começamos com esta citação de André Luiz por conta da dúvida do nosso irmão Fernando Melo de Limeira. E às vezes a gente faz confusão com este universo por meio do qual nós manifestamos o nosso pensamento. Então, o éter cósmico é o veículo que conduz o nosso pensamento, que é diferente de fluido cósmico. O éter cósmico é o centro da vida maior, é o Akasha. Então, ele grava em nossa consciência, porque nós temos a nossa fonte da própria vida em nossa consciência, e também nesse outro. O fluido cósmico é um subproduto, que também é transmutado, esse subproduto, fluido cósmico, ou prana universal. Nós é que transmutamos ele em matéria mental, em energia mental, em bioenergia. Então, esta matéria mental é a que dá forma aos nossos pensamentos, com as quais, estas formas, nós gravamos, ou nas quais gravamos os nossos sentimentos. E nesta interação entre matéria mental, pensamentos e sentimentos, criamos a energia mental, que transforma-se na bioenergia. A energia que vai gerar a vida e depois transformar-se no elemento nutridor da vida e depois na consciência, no magnetismo, que é o orientador da própria vida. Então, quando falamos de ectoplasma no plano mental, estamos falando do fluido cósmico transmutado em matéria mental, energia, bioenergia. E por intermédio desse energismo, nós vamos gestar os infracorpúsculos, corpúsculos subatômicos, intratômicos, os átomos, gerar e nutrir todo esse universo. E depois, a interação entre eles gera o fluido vital. O fluido vital vai nutrir a vida. E a energia vital organizar e manter. Então, quando nós trazemos essa energia do plano mental interagindo com esse fluido, com esse éter, com este prana,
para o nosso corpo, nós estamos usando todo esse universo para manifestar-se em nosso perispírito, para manifestar-se em nosso corpo. Mas o ectoplasma em si é o plasma exteriorizado de nossas células biológicas. Ele sai por todos os orifícios do corpo para quem tem olhos de ver. Sai pelas narinas, sai pelos ouvidos, pela estrutura anal, os órgãos sexuais, por todos os poros de nosso corpo e até pelo sistema sudoríparo mais sutilmente. Então esse é o ectoplasma, então o plasma de nossas células exteriorizado. Então nós temos esse plasma mental, que é a junção da expressão de nossa consciência interagindo com esse fluido, com esse prana, com esse éter, e aí nós construímos uma realidade que nós chamamos de matéria mental, energia mental ou plasma mental. Mas não é o ectoplasma, é um plasma que vai permitir que o nosso pensamento viaje por ele e interaja com ele, gestando possibilidades tanto para a cura quanto para a enfermidade. O seu acúmulo sem proveito vai gerar os cistos e várias perturbações, várias enfermidades. Por isso que nós não necessitamos de fato de um passe, que seria a transmissão desta energia magnética, que na realidade é o nosso ectoplasma. Ele começa nos elementos que criam desde a matéria mental até os nêutrons, chamamos de princípios vitais esse universo. Na criação e interação do átomo com outro átomo formando moléculas, esses universos chamamos de fluido vital, no qual vai estar mergulhado todo o corpo biológico. As células do nosso corpo vai se manter por intermédio dessa energia. Vão ser gestada pelo princípio, mantida, nutrida pelo fluido e orientada pelo magnetismo, que é o suprassumo, a consciência atômica molecular celular que vai reger esse universo biológico nesse processo ascensional. Ficou mais ou menos claro? Depois, se não ficou, vocês vão anotando as perguntas para que essa temática possa ficar mais clara. Então, quando eu estou interagindo com o seu universo na bioenergia, a minha energia mental está despertando a sua para que a sua se movimente e transforme os seus fluidos, os seus princípios vitais, em ações enobrecedoras. Mas não será a minha energia que vai resolver o seu problema. O que nós vamos é desobstruir os seus chakras, fazer circular a sua energia. Às vezes tira-se o excesso, o acúmulo sem proveito, para a fonte começar a jorrar outra vez. É quando a gente limpa uma cisterna. Se você não entende cisterna, vai estudar a respeito. Vai lá, tira todo aquele entulho, às vezes, que vai acumulando de detritos, faz uma limpeza e a água volta a surgir cristalinamente. Ou quando reflorestamos uma mina que às vezes secou e ela jorra novamente, às vezes só estava barro e etc. Ou praticamente o barro já séquio, né, já ressequido, e você vai dar vida àquilo outra vez. Depois nós vamos trocando ideias a respeito disso no decorrer de nossos estudos. Então vamos avançar. O tempo urge. Nossa série, O Sublime Peregrino, nela vemos o pensamento de Ramatiz apontando o nosso futuro, para o nosso futuro de magos siderais. Seres que, uma vez despertos, vão criar consciências na sua própria consciência. Já falamos várias vezes que o espírito é a soma de todas as nossas vivências, a alma apenas uma diminuta fração. O nome da série em si é O Sublime Peregrino,
e o mago sublime viandante e o mago sideral. Hoje somos pequeninos viandantes, amanhã seremos magos siderais. Esta é a quarta parte, falando de profilaxia do câncer. É a 32ª parte. A profilaxia vai até a 6ª parte. Depois a gente já vai para a reincidiva, 2 partes falando da reincidiva. Depois é que nós vamos entrar na radioterapia. Só tem um tópico. Nós vamos fazer um errata, embora eu tenha pronunciado aparentemente errado, no lugar de tumor, me parece que eu li como humor, e são os nossos humores gerados pelas nossas emoções e perturbações, é que vai gerar os tumores de fato. Então não ficou de tudo muito errado assim, mas vamos relembrar, refazendo algumas situações. Então alguns médicos terrícolas já possuem relatórios e estatísticas sobre a evolução de certos tumores cancerosos, comprovando que determinadas alterações favoráveis ou desfavoráveis que se processam nos mesmos sintonizam perfeitamente com o caráter do paciente, o estado mental e as condições psíquicas do enfermo na época do exame, e emocionais também. Então, vários irmãos na área médica que já estão espiritualizando-se, já não veem o ser apenas como uma massa de matéria física, mas já como um todo psicobiofísico, por exemplo. Por mais que ainda não enxerguem o ser moral e o espiritual. Então, eles já possuem relatórios e estatísticas, quem já se permite essas pesquisas, sobre a evolução de certos tumores cancerosos. Então está ali o paciente, eles vão analisando paciente a paciente e vão comprovando que determinadas alterações favoráveis a esses pacientes no trato com esses tumores, ou desfavoráveis de acordo com o seu comportamento positivo ou negativo, otimista ou pessimista, que se processam nos mesmos, nesses pacientes, e na ação com esses tumores. Sintonizam perfeitamente com o caráter. Pessoa apegada, pessoa feroz, qualquer coisinha se explode, afeita à maledicência, à calúnia, etc. Então, baseada nisso, eles estão vendo o que está acontecendo com o tumor, ou diminuindo ou alterando para quem fala a verdade, exercita a bondade, a benevolência e tal. Então, o estado mental, o modo que esses seres pensam, seu estado emocional, as condições psíquicas de uma forma geral desse enfermo na época do exame ou até durante o tratamento. Isso tanto funciona no diagnóstico quanto durante o tratamento. Então, enquanto alguns enfermos mais otimistas melhoram suas crises cancerígenas, então às vezes no exame dá uma coisa, no tratamento vai se mostrando a recuperação rapidamente, depois em próximos exames já praticamente outra coisa. Então, os pessimistas agravam visivelmente. Então, enquanto os otimistas melhoram, vão recebendo os alívios das dores, a diminuição dos tumores, os pessimistas, o agravamento das dores e o aumento dos tumores, por exemplo. Então, alguns diagnósticos precoces do câncer mais tarde modificaram-se para melhor conceito em sua apreciação médica, porque em face da maior resistência psíquica do enfermo, diante do negativo ele pensa positivo, diante da tristeza ele pensa na alegria, então criando essa resistência à força perturbadora contrária,
o tumor ainda é incipiente, ele está querendo aninhar-se, arranjar a ambiência, então ele não encontra essa ambiência, ele foi absorvido. Na realidade, ele não foi absorvido, ele foi morrido mesmo. Não é que o corpo absorve, porque se as células do nosso corpo, elas vivem do sistema imunológico de 6 a 8 dias. As demais células, normalmente até 120 dias. As mais resistentes são as células nervosas, mesmo elas morrem, renascem. Então, o que nós estamos vendo é células morrer de fome, porque o câncer vive do queixume, do azedume, da maledicência, da maldade, da calúnia, etc. Então, se não tem ambiência, não é que o corpo absorveu, ela morreu de fome mesmo. Então, pelo próprio organismo e sem necessidade de quaisquer intervenção terapêutica ou cirúrgica posterior. Só pela parte positiva, pelo caráter do indivíduo que encara a situação, sabendo que não é castigo divino, não é punição, ninguém está querendo, de fato, lhe perturbar simplesmente pelo prazer de perturbar. As leis não funcionam assim. As leis, ou a lei é de amor, mas é de justiça também. Então, em linhas gerais, só fazendo essa leve correção. Agora tome água. E vamos avançar. A medicina tem empreendido intensa luta contra o câncer, com a instituição de campanhas laboriosas e cruzadas de alertamento popular, fazendo exposições adequadas a fim de reduzir a incidência dessa moléstia tão temível. Que dizeis dessas providências? Então, dessas campanhas, que às vezes são mais aterrorizantes do que esclarecedoras? Então, a própria medicina já deve ter provado que a maior ou menor virulência do câncer depende muitíssimo do estado psíquico do paciente. É evidente que qualquer cruzada profilática sobre o mesmo, sobre o câncer, deve ser efetuada com certa prudência e severa orientação psicológica de quem está recebendo, pois, do contrário, o seu efeito pode ser até pernicioso e torna-se alarmante, fazendo recrudescer, tornar mais violento, que é o recrudescimento, aí se ele transformar em algo mais intenso, torna-se mais forte, exacerba-se. O pavor. Então, fazendo recrudescer o pavor e a angústia, aumentar esse pavor e essa angústia entre as criaturas mais pessimistas e facilmente sugestionáveis. Ele já morre antes do diagnóstico, dependendo de como fazem essas campanhas. E nós vamos ver o efeito dos raios-x na desintegração atômica, inclusive, no nosso próprio mundo. E os seus malefícios, principalmente provocando estados cancerígenos. E às vezes, por uma unha encravada, já queremos tirar raio-x. Então vamos nos informar. O conhecimento é o maior de todos os tesouros para mim. Então, a própria medicina já deve ter provado que, pelo menos deveria ter, mas não é apenas um número pequeníssimo, menos de 3% dos médicos estão interessando por isso, ter provado que a maior ou menor virulência do câncer depende muitíssimo do estado psíquico do doente, porque se já soubessem disso, curaria todos eles, os que se dispusessem, sem medicação alguma. Então é evidente que qualquer cruzada profilática, qualquer cruzada preventiva sobre o mesmo, sobre o câncer, deve ser
efetuada, deve ser levada a efeito essas campanhas com certa prudência, dependendo de como se fala, geramos mais malefícios do que benefícios. E severa orientação psicológica para esses seres, sabendo que o efeito é mais psicológico, o efeito psicológico é muitíssimo influente nesse processo. Do contrário, essas campanhas, o seu efeito pode ser mais pernicioso do que benéfico e tornar-se às vezes alarmante, dependendo de como se faz. E fazendo recrudescer, fazendo com que a coisa fique mais intensa, o medo, que aqui no caso a angústia, o pavor das criaturas mais pessimistas e facilmente sugestionáveis. Então, só de ver as campanhas, às vezes aqueles tumores epiteliais e vários, ou epiteliomas, e acaba só de ver, já começa a colocar aquilo na cabeça e às vezes nem tem nada e já cria a encrenca para si. A mente humana é usina de força, cuja voltagem fica sob o controle e o equilíbrio do espírito. Essa força tanto pode ativar as células do organismo e nutri-las sob um estado de salutar harmonia e construtividade, como também desorganizá-la em sua simbiose energética, sua parceria física perispirítica, devido à incessante atuação mórbida do medo e da angústia. Essa atuação mórbida que vem do mundo mental e emotivo, mediante aqui essas duas emoções, o medo e a angústia. Então, a mente humana é, sem dúvida, uma usina de força. 95 mil pensamentos são elaborados a cada 24 horas. Todas as ondas de pensamentos, todas as vibrações dos sentimentos, todas as transmissões de rádio, TV, internet, via celular, todos os mecanismos de telecomunicação estão passando pelo mundo mental. E se eu não tenho a minha educação mental, pelo menos 4 departamentos muito bem arquitetados, o da inteligência, do poder imaginativo, da memória e do desejo, eu vou aceitar que estas influências governem a minha própria usina. Então ela é uma usina de força, tanto para curar quanto para matar. Então, todos os tormentos podem advir da mente ou todas as felicitações também. Então, cuja voltagem, esta usina, fica sob o controle do espírito, ou do equilíbrio, melhor, do espírito, ou do desequilíbrio. Então, eu posso desequilibrar essa usina de força ou equilibrá-la. Então, essa força tanto pode ativar células do organismo, aquelas que estavam meio debilitadas, elas voltaram a se reerguer, que é o que acontece no passo. A nossa energia, o nosso magnetismo vai ativar o magnetismo que está adormecido no outro, porque ele tem tanto quanto. Então vai ativar as células do organismo e nutri-las, porque esta energia mental interage e cria os elementos, como eu falei no início, para gerar a vida, para nutrir, organizar e manter, sobre um estado de salutar harmonia. Se tiver em harmonia, ela de fato vai ativar e vai nutrir. Se tiver em desarmonia, ela vai desnutrir e, se já está meio desativada, vai terminar de matar. E além de harmonia, uma harmonia construtiva, não é uma parasitária. Como também essa mente pode desorganizar em sua simbiose, em sua parceria energética, mental, emotiva, perispiritual e física, devido à incessante atuação mórbida da mente no pensar, no sentir, no falar e mediante a manifestação das emoções medo e angústia.
Então nós podemos adoecer o corpo, ou se já está doente, acelerar a sua morte, ou se está doentinho, curá-lo, retornando a harmonia à fonte da vida. Sendo certo que um pesar longo ou um fracasso amoroso tem força suficiente para perturbar as faculdades mentais de certas criaturas mais débeis, mais frágeis. É óbvio que isso é fruto do pensamento mórbido e incessante, atuando na base eletrônica de coesão e crescimento das células cerebrais. Então vamos analisar com carinho essa parte. Então, sendo certo, então é certo que um pesar longo. O que é um pesar longo? Meu sentimento de profundo pesar pela sua perda. Então, um luto prolongado, um luto que quase nunca se acaba. Então, perde um ente querido e aquele longo luto, aquele longo pesar, ou pode não ser pela perda de um ente querido. Então, este pesar, normalmente a gente liga-se esse pesar com a perda de um ente querido. Ou um fracasso amoroso, também prolongado. Então, ambos aqui, essas situações, têm força suficiente para perturbar as faculdades mentais de certas criaturas mais frágeis, débeis. Não é débil mental, é mais frágil moralmente, espiritualmente. Então, as criaturas mais frágeis, mais sugestionáveis, podem entrar em depressão, ir às vezes até por esta perda, tanto amorosa quanto pela perda, pela morte de um ente querido, e ir até a desistência da própria vida. Então é óbvio que isso é fruto de um pensamento mórbido, negativo, e além de negativo, incessante. Além de negativo e incessante, atuando aonde? Na base eletrônica. Que base eletrônica é essa? Naquele elétron, naquele elemental que é o gerador e mantenedor da vida, naquela força criadora. Essa base eletrônica vai gerar os fótons, que vai gerar a vida e também a consciência. E essa energia é a energia de coesão, não só de coesão dos elementos infratômicos, subatômicos, intratômicos, atômicos, moleculares para formar a célula, além dessa coesão dos elementos para o crescimento, para a manutenção, para a orientação e promoção das próprias células, desde as células cerebrais aqui a todas elas, porque isso aqui vai inserir diretamente nas células cerebrais, porque eu penso, eu sinto. Essa onda psíquica emocional ou mental emocional, este mundo psíquico vai refletir diretamente na minha glândula pineal, ou melhor, na glândula hipófise pituitária. A glândula pineal reflete o meu divino. Então a hipófise pituitária vai captar isso por intermédio dos neurotransmissores que se unem, formam os neuropeptídeos. E estas ondas psíquicas tornam-se ondas neuropsíquicas. E se são positivas, já geram os fótons, partículas de equilíbrio, para a gestação, a nutrição e a manutenção da vida. Ou a partir dali, se for negativo, eu posso desequilibrar as células nervosas, porque a partir da hipófise pituitária, que está ligada diretamente ao sistema nervoso central e periférico, já que a glândula pineal comanda todas as glândulas do corpo, é o suprassumo, o gerente majoritário do corpo físico, então ela vai atuar em todos os sistemas de base e em todas as glândulas, mas quem está gerenciando diretamente o sistema nervoso e periférico é a glândula hipófise pituitária, em tese. Que fora o auxílio da pineal, sim, mas a responsabilidade maior dessas células cerebrais é dessas duas glândulas. E nós vemos na gerência do sistema respiratório, do sistema fonador e até certo ponto da audição,
é a vez da glândula tireoide paratireoide, e aqui o centro laríngeo, aqui o centro frontal, vindo diretamente da mente para esta glândula. Do centro coronário da consciência comunica com a pineal. Da mente comunica-se com a glândula hipófise pituitária pelo centro frontal. Tireoide para tireoide por intermédio do laríngeo, centro fonador, com auxílio à audição, principalmente a audiência mediúnica e até a vidência mediúnica, porque a glândula hipófise gerencia a célula física, a visão física, a pituitária a visão psíquica, e nós vamos entendendo essas realidades e sabendo que, uma vez perturbado o sistema que governa o corpo, principalmente as células cerebrais, dali desse neocórtex, o ápice do sistema nervoso central, é que vai vir para o sistema que aqui mais a lucidez está manifestando nessa área nobre, depois o cérebro emocional, depois é que vai interagir com a mente subconsciente, nos automatismos, no cerebelo, para mudar o comportamento do que está acontecendo em nosso corpo. Então é óbvio que isso é fruto de um pensamento negativo e incessante, atuando na base eletrônica, no elemental, força criadora da vida, que vai fazer a coesão, eles formam a força de coesão para a edificação dos átomos e também a interação entre eles, que já é pelo magnetismo, que a energia fóton que forma a consciência dos átomos, a união de um átomo mais outro, isso é que forma o nosso magnetismo, que organiza e mantém a vida. Então é o princípio vital que gerou o fluido vital, que gerou o nosso magnetismo. E o ectoplasma está na soma desses três universos. Ectomineroplasma, a força criadora e gerenciadora do reino mineral. O ectofitoplasma, força criadora e gerenciadora do reino vegetal. Ectozooplasma, força criadora e gerenciadora do reino animal. A soma das três, mais o quanto de consciência da forma humana, forma o nosso ectoplasma, a força criadora e gerenciadora do nosso universo. Por isso que ela começa lá na interação com o fluido cósmico, transmutando matéria mental, energia mental, plasma mental, bioenergia, e viaja até transformar-se na energia mental, no nosso magnetismo. Todo esse universo você pode chamar em si de ectoplasma, mas o ectoplasma de fato é o plasma exteriorizado de nossas células, porque essa energia advinda desde o nosso universo mental, passando pelos infracorpos até os microtúbulos, nas entranhas das próprias células, dos centríolos para ser mais exato, é ali que está vindo esta fonte nutridora, que a fonte coordenadora da vida está vindo via NADIS, diretamente com o núcleo, com o DNA. Então a força organizadora e mantenedora e a força gestadora e nutridora da vida. Uma chega pela consciência da célula, outra chega pelos microtúbulos. E a união das duas gera, nutre, organiza e mantém a vida. E a fusão dessas três forças na intimidade da célula, o plasma da própria célula, é o que nós chamamos de fato, no nosso universo, a energia que vai curar os nossos corpos, que vai auxiliar os outros na cura do deles, que nós chamamos de ectoplasma em si. Tome mais água. Assim como essa força mental morbosa, negativa, projetada sobre o cérebro causa a loucura das células cerebrais, é evidente que o medo, a angústia ou a ideia fixa do câncer também podem intervir desordenadamente na aglutinação celular de algum órgão ou região orgânica vulnerável,
colimando, chegando ao ápice da situação, realmente, para manifestar a doença tão temida. Colimando quer dizer, conseguiu o que queria. Então, assim como essa força mental, já falamos desde o início do programa, então essa força mental morbosa negativa, filha da mentira, da maldade, da maledicência, do pensamento deturpado. Então essa força morbosa, esse morbo deletério projetado sobre o cérebro físico. Vimos lá a comunicação da mente com o cérebro físico, com a glândula hipófise pituitária, centro frontal refletindo aqui nessas glândulas. Então vai causar a loucura das células cerebrais, porque vai refletir diretamente pelos neurotransmissores, neuropeptídeos, nas células do cérebro em si e depois do sistema nervoso central como um todo, espalhando pelo periférico. Então é evidente que se causa loucura nas células cerebrais, que as células que governam o corpo como um todo, é evidente que o medo, a emoção do medo, a da angústia, que é filha da ansiedade, o medo é o pai da insegurança que gera a ansiedade, que gera a angústia, e a ideia fixa no câncer, eu tenho medo de ficar canceroso, eu fico angustiado com isso, essa ideia física fixa, não paro de pensar na doença em si. Também essas potências, medo, angústia, ideia fixa no câncer, podem intervir desordenadamente na aglutinação celular de algum órgão. Já fica todo bagunçado a consciência do órgão com aquelas células enlouquecidas, com aqueles tecidos desgovernados. Ou uma região orgânica vulnerável, que pode ser parte do nosso corpo, pode ser o estômago dentro do sistema digestivo, pode ser os pulmões no sistema respiratório, pode ser apenas uma parte mínima num setor que está mais vulnerável e vai colimar, vai fazer eclodir, concluir realmente, de fato, por manifestar o que tanto temíamos. No caso aqui, o câncer, mas pode ser qualquer outra enfermidade que eu ficar com aquela ideia fixa e com medo. Então essas são situações. O medo atrai o que eu temo, a angústia vai atrair o porquê estou angustiado e a ideia fixa vai fazer acontecer naquilo que eu fixei. Quer fixar a ideia? Fixe no bem, na paz, no equilíbrio, no amor, na alegria. Tomamos mais água. Que é o câncer senão o produto do veneno psíquico produzido pelo espírito nas suas desarmonias mentais e emotivas? O que é ele se não for isso? Então o câncer é exatamente isso, ele nasce da desarmonia mental e emotiva. Então do veneno psíquico, ali, do medo, da angústia, nós vemos lá da ideia fixa e etc. E somado a todas aquelas perturbações morais que já falamos, da maldade, a maledicência, a mentira, a calúnia, a difamação e tudo mais, o prejuízo que damos ao próximo. Então o câncer, ele é filho desse veneno psíquico, e esse veneno psíquico, tanto no pensar quanto no sentir, as ondas do medo, da angústia, da ideia fixa, e de várias outras situações, é que vai gerar as desarmonias mentais e emotivas que vai fazer acontecer o tão temido câncer. Nos bastidores do homem de carne, palpita o espírito imortal, movimentando as energias do mundo oculto, que é o elemental, que vem desde lá do mundo mental, emotivo, até o físico, a fim de materializar no cenário da matéria, aqui do corpo biológico, os acontecimentos vividos
pelo seu psiquismo como um todo nas suas imensuráveis encarnações. Então, nos bastidores, por trás das câmaras, por trás das cortinas do homem, por trás do corpo físico está o perispírito, por trás dele está a mente, por trás da mente está o espírito. Então, nos bastidores do homem, o homem é um pequeno mundo, é a alma encarnada, a personalidade atuante. Então, nos bastidores, quem está por trás de tudo isso, nos bastidores da carne, então está por trás da cena, a causa de tudo isso está palpitando o espírito imortal que está movimentando as energias do mundo oculto, desde as entranhas do âmago do ser até a mente, da mente ao perispírito, deste ao corpo, a fim de materializar no cenário da matéria biológica os acontecimentos vividos pelo seu psiquismo. Pode ser no seu próprio corpo, pode ser a interação com o meio também. Então, por trás do homem, de mim, de você, está o nosso espírito, a nossa consciência diretora, que está movimentando tudo isso. Agora vai depender de como eu estou interagindo com ele na mente, no pensar e no sentir, para fazer isso acontecer com harmonia, com equilíbrio. Do contrário, nós vamos desvirtuar a força criadora, que é essa energia oculta, esse mundo dessas energias ocultas, que é o elemental criador e mantenedor da vida física, ele vai ser o destruidor, o dizimador da vida física. Em virtude de serem primeiramente plasmados na mente os moldes de quaisquer acontecimentos sãos ou mórbidos, para só depois se caracterizarem em ação no mundo físico. Ainda puxando da tela anterior. Por que ele ficou por trás das camas fazendo acontecer tudo isso? Então, em virtude de serem primeiramente plasmados lá, no plano do espírito, depois na mente, esse plano espírito vai ser plasmado na mente, esses moldes de quaisquer acontecimentos sãos, se eu estiver em sintonia com ele, porque na mente eu já estou interagindo com o espírito. Ou mórbido, se eu estiver em dissonância com ele. Mas está ali sendo plasmados os moldes, para só depois se concretizarem em ação no mundo físico. Eu falei caracterizarem, mas concretizarem, para tornar realidade aqui no plano físico. Agora eu preciso pensar no que quero, porque de acordo com o que eu penso, eu entro em sintonia com a minha própria essência, dentro do que ele propõe de bom e de belo para o meu universo, ou vou entrar em ressonância com seres que vibram contrário, baseado em minhas vivências anteriores, àquilo que eu almejo construir. Não convém manter a massa humana, que é facilmente sugestionável, sob uma incessante angústia mórbida. Basta vocês lembrar da pandemia, fraude, o que fizeram com essas mentes sugestionáveis. Vívida sobre a visão de quadros enfermícios cancerígenos, a sugerirem-lhe a possibilidade constante do câncer tão temido. Porque é o que fazem, porque vendem o problema, no caso que eu acabei de falar, e depois a solução. Então não convém manter a massa humana nos enlatados, nos embutidos, nas perturbações, nas falácias, nas narrativas, nas mentiras, etc., porque ela é facilmente sugestionável, leva-se o rebanho inteiro para um determinado lugar, para quem não pensa, quem não raciocina, quem não sabe, não conhece, se deixa levar como uma boiada. Então, sobre uma incessante angústia mórbida, pregando, falando de doenças o tempo todo. Lembra, na época da pandemia, a quantidade de tumbas, de caixões, o pavor isolava os seres de suas famílias, de seus
cultos religiosos, de tudo, para poder criar o pânico. Então, nessa angústia mórbida, vivida, eu falei vivida mesmo, vivida sobre a visão dos quadros enfermiços. O que eles fizeram durante aquele tempo todo? Os quadros enfermiços, não os cancerígenos na época, mas às vezes piores do que eles. E agora estamos vendo a incidência da quantidade que aumentou depois da solução que venderam, agora os cancerígenos, a sugerirem-lhe possibilidade constante do câncer tão temido, ou ali no caso da enfermidade como um decreto de morte tão temido. Sabe-se que os tipos mais nervosos são justamente os que apresentam maior predisposição para a patogenia das úlceras gástricas, pépticas e as colites insidiosas, traiçoeiras. Pois a imaginação superexcitada os leva a considerar a mais leve fadiga estomacal ou cansaço intestinal como formações ulcerosas. Já estou com úlcera. Contribuindo mais cedo para materializar na carne a conformação real daquilo que antes era simples suposição mental. Isso acontece o tempo todo. Então, sabe-se que as pessoas mais nervosas, descompensadas, que não buscam a sua melhora, a sua força pacificadora que está dentro de si, são justamente os que apresentam maior predisposição, dependendo da situação, para o desenvolvimento de uma perturbação enfermiça, para a patogenia das úlceras, porque as mais nervosinhas vai agredir a si própria. E nesta agressão a si própria gera, quando não digerimos as situações, geramos o refluxo. Por não digerir a maldade que alguém nos calunia, que nos difama, isso ou aquilo, não digerimos, aí nós regurgitamos a influência disso no estômago e esse refluxo queima o nosso esôfago, aí já ficamos com a queimação e com o refluxo. E mais um tanto, não digerindo, gera-se as pequenas úlceras, os gastrites primeiro, depois as úlceras gástricas, pépticas lá, o duodeno e na sequência. E as colites lá no intestino grosso, insidiosas, traiçoeiras, ferozes, repetidas, vai machucando e etc. Vai incidindo o tempo todo um ciclo que não para. Pois a imaginação da pessoa, naquela situação super excitada, o outro olha, ela já fica nervosa, só de olhar, não precisa nem falar mais nada. Está olhando o quê? Está rindo de mim ou para mim? Pois a imaginação super excitada, porque o outro só olha e não pensou nada, nem sentiu, só olhou e já fica com a imaginação super excitada. Por que está olhando? Olha, e às vezes começa a conversar com a pessoa, já está falando de mim. E etc. Problema deles. O problema meu é o que eu faço com o meu pensamento, sentimento, palavra e atitude. O que os outros fazem a meu respeito, conforme Joana de Ângeles. O mal que os outros nos fazem não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos porque nos tornam homem mau. Então é o mal que eu pratico que me dilacera. Toda violência contra o próximo é dilaceração em si mesmo, não é no outro. Pois a imaginação superexcitada os leva, aos seres mais nervosinhos, a considerar a mais leve fadiga. Só um olhar, já ficou fadigado. E vai gerar essa fadiga também estomacal, porque
No meu caso, se eu me agastar, eu começo a rotar. Gases. Desequilibrei não só o suco gástrico, esses gases vêm da vesícula biliar, do fígado. É uma fúria figadal que vai refletir e a soma disso no estômago, está ali o duodeno pertinho, e às vezes volta aqui no estômago e às vezes até vem como refluxo. E eu começo a ficar desse jeito. Eu era assim e às vezes, se eu vacilar, eu me pego arrotando. Aqueles gases que vêm simplesmente porque eu me descompensei com essa fadiga estomacal ou cansaço intestinal e meu intestino não funciona, fica constipado. Então esse cansaço intestinal, o intestino fica preguiçoso com formações ulcerosas como presente, como brindes ainda. Então, essas úlceras desde o estômago, do duodenal, e vai ainda na direção até as colites lá no intestino grosso, construindo ou contribuindo, para ser exato, mais cedo para materializar na carne a conformação real daquilo que antes era simples suposição mental. Respira fundo e vamos lá. Em nossas comunicações sobre a dor e o sofrimento, explicamos que o morbo acumulado, a tristeza, o azedume, a maldade, a maledicência acumulada no perispírito durante as encarnações pretéritas, as encarnações passadas, é um produto fundamental da mente e da emoção. A mente, pelo meio do pensamento, e a emoção criaram esse morbo. Quando o espírito desequilibra-se no curso ordeiro da vida psíquica. Deveria ser ordeiro, mas ele desequilibra e aí fica desordeiro, como nós falamos no popular. Então, em nossas comunicações, estou dialogando com vocês sobre a dor, e aqui o Ramatiz falando conosco, ou conosco e com vocês. Então, em nossas comunicações, na psicografia, sobre a dor e o sofrimento, esses mestres falando conosco, e repassando para vocês, explicamos que o morbo deletério, essa energia mórbida, esse elemental desvirtuado que foi acumulando-se pela mentira, pela maldade, maledicência, medo, tudo isso que nós já falamos até agora, e foi acumulado no perispírito durante as encarnações pretéritas, foi acumulando nesse universo que é a memória de nossas vidas ou vivências. Então formou um produto fundamental da mente. É aquilo que está coordenando, repetindo os padrões mentais e os padrões emocionais. Quando o espírito desequilibrou-se no curso ordeiro de condução psíquica. Se ele perdeu o controle, a governança do próprio pensar, do próprio sentir. No caso aqui, é o espírito mesmo, o senhor da nossa própria vida. E quando nós não ajudamos a ele recompor tudo isso, sofremos as consequências duplamente. E como a ordem e a harmonia psíquicas só prevalecem sobre a prática das virtudes, como sejam o amor, a ternura, a coragem, o otimismo, a bondade, a filantropia ou a renúncia, é evidente que a desordem mental e emotiva, que enseja os prejuízos orgânicos, revela-se pelo ódio, pessimismo, avareza, medo, ciúme, inveja, melancolia, crueldade ou egoísmo. Então vimos onde está a causa e onde está a solução.
O que queremos? A solução ou a manutenção da causa? Então, e como a ordem e a harmonia psíquicas? Aqui é plural porque nós estamos falando da ordem e da harmonia psíquicas. Só prevalecem essa ordem e harmonia sobre a prática das virtudes. Nós mantemos essa harmonia se estivermos exercitando as virtudes. Quais virtudes? O amor que compreende, a ternura que acolhe, a coragem que enfrenta os desafios, que acorda a vontade, o otimismo que afasta o pessimismo, a bondade que desbanca a maldade, a filantropia que é contrária ao egoísmo e a renúncia, o que nós chamamos de sacro ofício. Eu abro mão de algo que beneficia a mim em favor de algo que beneficia o todo, ou o meio onde vivo. Então é evidente que há desordem mental e emotiva. Agora lá nós vimos a ordem, onde está a ordem. E a desordem nascem de quê? Aqui ensejam os prejuízos orgânicos, ou ensejam os prejuízos orgânicos. É que enseja, que é a ordem, não é plural. Ela vai revelar-se por meio de quê? O ódio que é contrário ao amor. O amor gera vida, o ódio gera morte. Eu quero o pessimismo, que também vai desanimar a vida. A avareza, o acúmulo sem proveito, o medo, filho da ignorância, o ciúme como a ausência da autoconfiança, a inveja por falta de capacitação, eu quero o que é do outro, a melancolia, a tristeza pela ausência da alegria de viver, e a crueldade, eu quero destruir o outro, e ainda pelo egoísmo de querer só para mim todas as coisas. Então aí está a causa e a cura, só nessa tela, porque é uma tela dupla, mas é um só parágrafo. Quando eu falei da autocura na outra aula, você pega aquelas telas que eu falei, soma com essas aqui, dá uma receita perfeita para a autocura. Daí, pois, a necessidade de que as campanhas ou cruzadas de esclarecimento sobre o câncer não sejam tão mórbidas e imprudentes, capazes de semear o terror, a angústia, o pânico mental ou o pessimismo insuportável na mente sugestionável da massa comum. Então temos que ter o cuidado, temos que levar o otimismo, levar a mensagem de consolo, de esperança, de estímulos, a visão de saúde, de paz e equilíbrio. A prevenção sim, mas da maneira mais dócil e lúcida possível para não gerar o prejuízo oposto. Então daí, pois, a necessidade que as campanhas ou essas cruzadas preventivas da profilaxia de esclarecimento sobre o câncer, elas não ser tão temidas e imprudentes, não visar apenas apavorar para que o câncer prolifere para os interessados ganhar os recursos. Então, capazes de semear o terror, e sabemos onde está o pavor, o terror, a angústia, o que vai acontecer às ideias fixas, o pânico mental ou o pessimismo insuportável na mente sugestionável da massa humana. Tem países que após os imunizantes,
aumentou a incidência de câncer 79%. Por que será? Dos falsos imunizantes. Então, o mecanismo da mente sobre o sistema nervoso e endocrínico do ser humano ou do corpo humano é muitíssimo delicado. E o medo é um estado mental que superexcita e eleva a tensão orgânica. Motivo porque a perspectiva de choques violentos sobre tal condição, o organismo protege-se interferindo nos centros térmicos e até na composição dos hormônios. Por isso que, dependendo da informação, a gente fica gelado ou aquele calorão fica nervoso. Então, um mecanismo da mente sobre o sistema nervoso. Vemos lá o sistema que governa o corpo, sistema nervoso central e periférico. Depois, baseado no comportamento dele, no endocrínico que vai gerar os hormônios. Então, essa incidência, esse mecanismo da mente sobre o sistema nervoso, que é a governadoria, e do outro que é o parlamento que cria as leis, aqui o poder executivo, aqui o poder legislativo, do ser humano, é muitíssimo delicado. Então pode desorganizar-se por qualquer vacilo. E o medo é um estado mental que superexcita e eleva a tensão orgânica. Eu fico tenso de tal forma que morro de véspera. Então, motivo porque a perspectiva de choques violentos dessas informações sobre tal condição, o organismo protege-se, interferindo nos centros térmicos até a composição dos hormônios, ali com auxílio do sistema endocrínico, para pacificar ou excitar. Porque os hormônios, basicamente, uns pacificam, outros excitam. A adrenalina vai excitar, a noradrenalina vai fazer o contrário. Ou outros hormônios pacificadores. Daí as quedas de temperatura, a palidez mortal e até o eriçamento dos cabelos da criatura, quando é vítima de sustos e terrores inesperados, dependendo do que vê nestas campanhas ou até em outras situações. Às vezes a gente fala, fiquei todo arrepiado. Às vezes pode ser até uma coisa boa, arrepiou por uma coisa boa. Mas às vezes é por uma coisa apavorante mesmo. Então daí as quedas de temperatura no nosso universo biológico, a palidez mortal, a gente fica pálido como se tivesse morrido, e até o eriçamento dos cabelos, para quem tem cabelo, os cabelos ficam de cabelo em pé, como a gente fala, criatura, quando é vítima de sustos e terrores inesperados, informações indevidas. Então, o medo de morrer e o medo de ficar doente terminam paradoxalmente por afetar o equilíbrio das próprias energias psíquicas que mantêm a harmonia celular do corpo físico, predispondo a criatura para os sofrimentos ou as vicissitudes prematuras. Então, o medo de morrer. Você tem medo de morrer? Eu tinha. Agora eu sei que nada morre. Mas mesmo assim, fisicamente planejo ficar 600 anos aqui com este corpo. Jesus matou a morte. É a sua maior mensagem para mim. Então, medo de morrer para quem tem medo da morte. E o medo de ficar doente, eu não tenho medo nenhum dos dois, porque Deus não criou doença, Jesus não adoeceu,
não tem o plano de doença, porque o chamado plano de saúde é plano de doença. Você paga pensando em adoecer. E se não adoecer, não usou o plano. Aí não tem graça. Então, o medo de ficar doente terminam paradoxalmente por afetar o equilíbrio das próprias energias psíquicas, o mental, o emocional, que mantém a harmonia celular do corpo físico e, dependendo desse medo de morrer e de ficar doente, eu predisponho o meu universo para os sofrimentos, ou as vicissitudes, as provações, as dores e tormentos prematuros, que não precisava ser. Pelo menos não agora. É por isso que o temor gerado pelas preocupações excessivas perturba visivelmente o funcionamento do sistema vago simpático. Até que foi outra errata, que eu mostrei o vago simpático outra vez na aula passada e era para ser nessa. E foi, mas aí você vai lá na aula passada no início e vê lá o nervo vago simpático, ou nas aulas mais passadas ainda, que vai estar todo o trajeto dele. Então, o funcionamento do nervo vago simpático, ele começa cá na caixa craniana e circula por todos os órgãos do corpo, nos principais mecanismos de sustentação da vida, dos ritmos cardíacos, respiratórios, né, digestivos e tudo mais, alterando o compasso e o ritmo energético das funções digestivas. E não é só digestivas, cardíacas, digestivas e tudo mais. Então é por isso que o temor gerado pelas preocupações excessivas perturba visivelmente o funcionamento do nervo ou do sistema vago simpático, que é está ali no sistema autônomo, nervoso autônomo. Então ele vai alterar o compasso e o ritmo energético das funções digestivas, respiratórias, cardíacas, etc. Em consequência, existem aquelas que também se entregam facilmente à imagem morta do câncer e que, invertendo o objetivo dos esclarecimentos científicos, ciência fala uma coisa, eu inverto e falo outra, ou penso outra, passam a alimentar as associações de ideias enfermiças geradas pelo medo dos fantasmas, dos sarcomas e epiteliomas expostos nas cruzadas médicas. Então, as pessoas distraídas, desavisadas, em consequência, então existem aquelas que também se entregam facilmente à imagem morta do câncer e que, invertendo o objetivo dos esclarecimentos científicos, falam a coisa para a prevenção e eu já entendo que é outra, passam a alimentar associações de ideias enfermiças geradas pelo medo dos fantasmas, dos sarcomas, que são os tumores no tecido conjuntivo, que é tecido de sustentação, de preenchimento e etc. E nos epiteliomas, que é o tecido epitelial. E não pensa que é só aqui que é tecido epitelial. Expostos nas cruzadas médicas. Vocês vão falando de tudo isso, eu inverto a coisa e começo a criar as próprias encrencas. Já já eu vou mostrar um pouco do epitelioma e dos sarcomas. Então é muito importante refletir-se que, apesar dessas louváveis campanhas de esclarecimento popular contra o câncer, o câncer, recrudesce cada vez mais. Quanto mais faz essas campanhas causando pavor ou horror, mais cresce por conta das pessoas sugestionáveis, do desequilíbrio das pessoas que não têm o devido preparo, a orientação para entender tal campanha. Então agora, aqui está o tecido conjuntivo, é bonitaço. Nele
tem células adiposas, tem os linfócitos, tem os macrófagos, tem os capilares, que esses vasinhos que, para quem tem cabelo, é 50 vezes mais fino do que um fio de cabelo. Tem os melanócitos, tem as fibras reticulares, tem os mastócitos, tem as fibras elásticas, fibras do colágeno. E aqui, então, o tecido conjuntivo é um grupo diversificado de tecidos do corpo com funções variadas, incluindo de unir os elementos do corpo, sustentar esses elementos e preencher outros tecidos, além de desempenhar papéis importantes na defesa e nutrição. E dentre esses tecidos conjuntivos, além do tecido sanguíneo, tecido ósseo, cartilaginoso e etc., existem outras possibilidades. E eu poderia mostrar aqui, eu vou mostrar já. Vou mostrar aqui em linhas gerais. Essa é a pele que eu estou falando, essa daqui, do mais complexo e sofisticado sistema do corpo. Não é o maior órgão do corpo. Um dia vamos chegar lá. E aí nós vemos partes da nossa própria pele. Aqui está esses porozinhos lá. O poro sudoríparo está aqui para sair o nosso suor. Tem um corpúsculo de Meissner, está aqui, mais ou menos assim. Meissner, mais ou menos isso. Glândula sebácea, está aqui que vai sair essa... como se a pele ficasse oleosa, como se um sebo saísse aqui na pele. Aqui está o pelo, camada córnea, queratinizada, que normalmente teve uma época que eu falei de pele morta, mas não é pele morta. Se tiver pele morta, é só a última camadinha, que é a que já está escamando, que a gente chama às vezes de pele morta. Mas a última camadinha é esse nominho aqui que dá. Aqui está a terminação nervosa livre, que são os neurônios sensitivos, as partes terminais dos neurônios sensitivos, para captar aqui no tato, quando eu tocar, poder registrar o toque. Aqui está a glândula sudorípara, aqui está a glândula, ali está apenas o poro. Aqui está a glândula, para você ver que bonitona, como faz todo o processo. Por isso que não é apenas um órgão, é um sistema mesmo. Tecido subcutâneo, lá onde está a camada última, onde ele está aqui. Ó. E esse amarelinho aqui são células adiposas. Aqui é o folículo piloso, aqui lá no pezinho do cabelo. Aqui as veiazinhas são essas de cores azuis, as artérias de cores vermelhas. Nas artérias o sangue é salgado, nas veias o sangue é doce. E aqui, em linhas gerais, está a derme, essa partezinha aqui, a epiderme, e aqui está a derme. A gente costuma chamar mais para baixo de endoderme. Agora veja onde tem pele, tecido, epitelioma, em todos os órgãos, basicamente. Então, o revestimento que vai encapsular o nosso pulmão, aquela capinha do pulmão, é um tecido epitelial. Pode ter um epitelioma ali, nessa área pulmonar. E aqui vocês podem ver, depois vocês param e estudam, vocês vão ver que tem no corpo inteiro esse tecido epitelial, ou pode acontecer o epitelioma. O sarcoma, vocês viram lá os tecidos conjuntivos. Aí eu falei onde está e aí por diante. Então aí nós vamos vendo aqui onde está esse tecido. E aí, gostaram? Eu adorei. Então, no próximo domingo, motivos da recidiva do câncer, a parte 1. Podeis informar-nos como se produz a nova incursão cancerígena nos tecidos sadios adjacentes aos tumores extirpados ou membros amputados? Então, asseguram certos médicos que basta
o ingresso de algumas células cancerosas na circulação dos tecidos circunvizinhos, para que então se manifeste novamente o câncer. É assim mesmo? E Ramatiz começa. Embora tenhamos subordinado algumas vezes essas considerações à disciplina da etiologia, da causa, patologia e terapêutica médicas do vosso mundo, ou a etiologia, o que estuda a causa do vosso mundo, desejamos frisar que o nosso principal objetivo ainda é o de examinarmos a parte kármica e psíquica do câncer, insistindo em vos dizer que a sua cura, a cura do câncer, a cura definitiva, só é possível pela integração absoluta do homem aos postulados crísticos da vida espiritual. Então pode usar toda a terapêutica que quiser, mas a cura definitiva só é possível quando fizermos isso, quando tomarmos, nos integrarmos na causa crística e tomar os postulados do crístico como a nossa própria régua para medir a nossa conduta. Então no domingo vai ser a primeira parte dessa reincindiva do câncer, que é a parte 33 e o primeiro módulo daí. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.